Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ferramenta que é ao mesmo tempo um alerta de segurança super importante para quem está pensando em comprar um celular usado e, olha só, uma oportunidade de investimento bem fascinante. A gente está falando do SNHC, o Sistema Nacional de Histórico de Celulares. Vamos entender direitinho como ele funciona e por que ele é tão crucial hoje em dia. Essa é a pergunta que vale ouro, na verdade. A gente vê aquele aparelho, sabe, lindo, com preço que parece incrível, mas o que será que ele esconde? É justamente essa incerteza, o problema que a gente vai explorar e, o mais importante, mostrar como resolver. Porque, vamos ser sinceros, o mercado de usados pode ser um verdadeiro campo minado. Um aparelho que parece novinho em folha pode ter um passado bem complicado, com reparos feitos de qualquer jeito ou até danos que só vão aparecer depois que o dinheiro já foi. É um risco enorme para o bolso e, claro, para a nossa tranquilidade. E isso, gente, não é só uma suposição. É o que acontece todo santo dia. Dá uma olhada aqui. Isso é praticamente um feed ao vivo dos reparos que estão sendo registrados no SNHC. O que mais me chama atenção é a frequência. Olha isso. Trocas de peças quase que diariamente. E reparem na quantidade de aparelhos da Xiaomi que aparece por aqui. Isso mostra, na prática, que os problemas são constantes e atingem em cheio as marcas mais populares. Agora, o que é bem interessante aqui é que o evento mais comum, mais de longe, é a troca de display. Pode até parecer um conserto simples, né? Mas uma tela trocada pode, na verdade, estar escondendo um dano muito mais sério por baixo, tipo um problema na placa-mãe por causa de uma queda. Sem o registro oficial, a compra é praticamente um tiro no escuro. E aqui está o ponto que define o valor real de um aparelho usado. O SNHC não só registra o que aconteceu, ele classifica a gravidade, leve, média ou alta. Uma troca de conexão de carga, classificada como leve, é uma coisa. Agora, um sinistro por dano de líquido de gravidade alta é uma história completamente diferente. Essa classificação não é um mero detalhe. Ela pode ser a diferença entre um ótimo negócio e um prejuízo gigantesco. Bom, diante de todo esse cenário de risco e incerteza, aparece uma solução, assim, elegante e muito poderosa. O SNHC não é só mais um serviço. Ele é a resposta transparente que o mercado estava precisando, tanto para proteger quem compra, quanto para valorizar o aparelho de quem vende com honestidade. Então, de forma mais direta, o SNHC é isso, uma plataforma centralizada, a fonte da verdade sobre o histórico de qualquer celular aqui no Brasil. É como se fosse o documento único do aparelho, sabe? E o que exatamente essa fonte da verdade revela? Absolutamente tudo o que importa. Desde os sinistros mais graves, como quedas e contato com água, até os registros de reparos e a troca de componentes específicos, tipo câmeras, baterias e, claro, as telas. É um verdadeiro dossiê completo. Mas a gente sabe que uma boa ideia só se prova um bom negócio quando os números confirmam. E é aqui que a história fica muito, mas muito convincente, especialmente do ponto de vista de um investidor. Vamos dar uma olhada nos dados que validam essa plataforma. Vamos começar pelo crescimento da base. Pessoal, só neste último mês, o número de aparelhos cadastrados cresceu mais de 62%. Isso não é só crescimento, é uma adoção acelerada. O famoso efeito de rede já está começando a engrenar e a base de dados está crescendo exponencialmente. E não são só os aparelhos que estão aumentando. O número de eventos registrados, os reparos, os sinistros, subiu mais de 50%. E por que isso é tão importante? Porque significa que a plataforma não está só crescendo em volume, mas em densidade de informação. Cada novo registro torna o sistema todo mais inteligente e, claro, mais valioso. E para fechar, com chave de ouro, a prova final de que o produto realmente entrega valor, 95% de satisfação dos usuários. As pessoas que usam o SNH confiam no sistema e enxergam o valor dele. Essa é, sem dúvida, a métrica mais importante para validar a confiabilidade e o encaixe do produto no mercado. E essa satisfação toda vem da utilidade prática da ferramenta. Quando a gente mergulha nos dados, fica fácil entender o porquê. Olha só, nos últimos 90 dias, a marca com mais eventos registrados no sistema foi a Xiaomi, com a Motorola logo atrás. Isso não é achismo, é inteligência de mercado pura nos dizendo exatamente onde os riscos podem estar mais concentrados. E isso se traduz num conselho muito prático e direto. Com base nesses dados que a gente acabou de ver, se alguém está pensando em comprar um Xiaomi usado, a consulta no SNHC deixa de ser uma opção e se torna um passo, assim, indispensável para fazer uma compra segura.
Ok, os números são ótimos. Mas o que garante que esses dados são realmente confiáveis? Bom, a resposta para isso está na tecnologia que roda por trás da plataforma. A melhor maneira de entender isso está resumida aqui. O SNHC funciona, na prática, como um cartório digital para o histórico do celular. Ele basicamente formaliza e autentica a vida do aparelho. E isso só é possível por causa de um sistema de verificação muito robusto. E isso nos leva à principal vantagem do SNHC, o que o torna único no mercado. Ter dados qualquer um pode ter, mas o SNHC tem dados verificados. A combinação de um sistema antifraude com a certificação digital de cada registro cria uma barreira de confiança que nenhum outro lugar oferece. É a diferença entre ter uma informação e ter uma certeza. E essa confiança toda é entregue em tempo real. O sistema é atualizado a cada 5 minutos. Imagina, para quem está ali na loja quase fechando o negócio, ter a informação mais recente possível é absolutamente crucial. Essa velocidade é um diferencial gigantesco. Até agora, a gente falou bastante do valor para o consumidor final, mas a visão de longo prazo é muito, muito maior. Vamos ver como isso tudo se expande para um ecossistema completo. Esse slide aqui mostra de uma forma bem impactante o potencial de escala. Hoje, o sistema está crescendo com os usuários finais, no 1 a 1. Mas o futuro, gente, habilitado por uma API, é um ecossistema inteiro. Pense em marketplaces como o Mercado Livre e OLX integrando as consultas para dar selos de verificação nos anúncios. Pense em seguradoras usando os dados para calcular o preço do seguro com uma precisão cirúrgica. Ou grandes lojistas verificando o estoque inteiro para agregar valor e confiança na hora. O potencial é simplesmente imenso. Então, o ponto central é este: a transparência não é mais uma escolha, é o futuro inevitável do mercado de celulares usados. O SNHC está construindo a base para esse futuro. A questão que fica, tanto para quem compra quanto para quem investe, não é se isso vai acontecer, mas sim quem vai fazer parte dessa transformação.